preparação diária para a vida espiritual. O jovem estudante ou aluno iniciante deve perceber que existem princípios específicos que constituem a mensagem do caminho infinito. Se esses princípios não são compreendidos e praticados, o caminho infinito permanece na categoria de uma filosofia, apenas uma abordagem interessante da vida, algo sobre o que ler e depois guardar na estante. Mas isso não é em nenhum sentido o que é o caminho infinito. O caminho infinito é uma experiência viva, prática para uso na vida cotidiana. Tem sido muitas vezes e reivindicado por muitas pessoas que o ensinamento de Jesus Cristo é tão impraticável que não poderia ser adaptado ao nosso estilo de vida moderno. Isso nos parece estranho quando lembramos que, de acordo com os relatos bíblicos, esse assim chamado modo de vida impraticável curava os enfermos, ressuscitava os mortos, fornecia suprimentos para aqueles que precisavam, acalmava as tempestades e trazia a paz onde havia discórdia. Este modo de vida tem sido chamado de impraticável e, no entanto, nada na história religiosa do mundo foi tão prático como o ensinamento de Jesus. Foi difícil, mas foi prático. E assim, nestes dias modernos, nós também descobrimos que viver o que o Mestre ensinou é difícil, mas é prático. O fato de que um ensinamento religioso pode trazer a cura de males físicos e mentais, que pode levar a um maior senso de suprimento e pode fornecer segurança e proteção, que pode trazer uma paz interior e uma libertação dos maiores problemas do mundo e até mesmo alguma solução para esses problemas, garante que o ensino seja prático. Os estudantes nunca devem avançar além dos princípios. Embora o caminho infinito seja um dos ensinamentos mais práticos, é difícil para o iniciante, porque deve haver uma compreensão dos princípios básicos. E então, deve haver uma prática deles, até que o aluno desenvolva uma consciência real, que o torne possível abandonar qualquer tentativa árdua de tornar estes princípios eficazes e demonstráveis. O caminho infinito é difícil para os alunos avançados também, mas por um motivo diferente. Muitas vezes esquecem que a única razão pela qual podem ser considerados avançados é que eles conhecem e praticam os princípios básicos que compõem a mensagem do caminho infinito. Há uma tentação por parte de alguns deles, no entanto, de estarem tão avançados que tentam avançar além dos princípios. E é aí que eles enfrentam problemas. Na prática e vivência do caminho infinito, descobri que é impossível avançar além do estágio do principiante. É impossível avançar além da compreensão e prática dos princípios básicos originais. E aqueles que acham que podem superá-los ou que foram além deles conseguem se desenvolver muito pouco fora do caminho infinito e de sua prática. O caminho infinito consiste de 2 princípios básicos que o diferenciam de outros ensinamentos. Em primeiro lugar, uma consciência real da presença de Deus deve ser alcançada, porque, de outro modo, o ensinamento permanece apenas no reino da discussão, teoria ou crença, do conhecimento mental.
Enquanto o estudante estiver meramente em acordo intelectual ou tiver uma simpatia pelos princípios, ele não faz nenhum progresso substancial no caminho. Ele não está em lugar algum, até que tenha atingido alguma medida de realização da presença. Deixe-me explicar desta forma. Existe uma presença invisível, transcendental, e isso significa que, exatamente onde você está, mais perto do que você, do que sua respiração, existe esta presença, este espírito invisível, transcendental. Existe um espírito real, chamado de Espírito de Deus ou o Cristo, que é apenas outro termo para a individualização do Espírito de Deus no homem. Quando uma experiência espiritual é uma experiência real, há esta presença e está dentro de você. E você não tem que ir a montanhas ou templos para encontrá-la. Você pode encontrá-la sentada em sua própria casa, em uma biblioteca pública ou em qualquer igreja onde haja tranquilidade e paz. Onde quer que você esteja, é literalmente verdade que o lugar onde você está é Terra Santa. E, portanto, onde quer que você esteja, você pode alcançar a experiência real desta presença que está dentro de você. Não apenas você pode, mas como estudante do caminho infinito, você deve. Você deve atingir a consciência, o sentimento real, a percepção real de uma presença divina dentro de você. Você não poderá analisá-la ou dissecá-la. Você não será capaz de explicá-la para seus amigos ou parentes. É tolice até mesmo tentar explicar para si mesmo. Basta você experimentá-la e você reconhecerá sua validade pelos frutos dessa experiência. Há muitos, é claro, que leem sobre experiências espirituais na literatura religiosa do mundo e se iludem, acreditando que estão experimentando a presença, ao passo que não estão tendo nada mais, nada menos do que um júbilo emocional. A literatura religiosa do mundo está repleta de relatos de pessoas que são vítimas da auto-hipnose, que escrevem relatos mais espetaculosos de experiências que são apenas fantasias de sua imaginação. E nós que lemos, não podemos deixar de questionar a veracidade de algumas dessas histórias, sentindo dentro que isso não foi uma experiência verdadeiramente espiritual. Por que temos essa reação? Por que nos sentimos assim? Porque observamos que não há frutos práticos resultantes. Não há paz alcançada, nem harmonia e nem saúde. Nenhuma das experiências de cura e regeneração que vieram ao mundo através da relação de Jesus Cristo chega àqueles que tentam viver permanentemente nas alturas e não conseguem manter os pés no chão. Aqueles que alcançam a experiência do Cristo acham que isso imediatamente resulta em libertá-lo de preocupações. Os problemas podem durar por um bom tempo, ou eles podem ir e vir, e esta é a experiência normal e natural da vida até que, através da realização contínua da identidade espiritual, da vida espiritual e da lei espiritual, chegue ao nível descrito pelo Mestre como a superação do mundo. Mas não acreditemos que ele proferiu essas palavras durante o primeiro mês de seu ministério, porque mesmo depois de ele estar atuando como um rabino
e engajado ativamente no ministério espiritual, mesmo depois de estar realizando alguns dos milagres descritos nas Escrituras, Jesus ainda teve que enfrentar as 3 tentações no deserto, e elas eram tentações sérias, tão sérias quanto qualquer outra que já experimentamos. Estados de evolução da consciência. Toda a vida é um processo de evolução. Se estudamos a história, descobrimos que estamos lentamente evoluindo do estado de consciência do homem das cavernas, da idade do olho por olho e dente por dente, dos horrores do capitalismo do século XIX e do início do século XX, para a visão mais ampla do dia atual. A religião também evoluiu dos dias do inferno e condenação para a abordagem mais esclarecida de hoje. Toda a história é o relato da evolução da consciência ao longo dos séculos. Uma consciência que ainda está evoluindo. Mas logo, esta atividade do Cristo começa a agir como fermento de toda a nossa experiência humana. Assim, quando o Cristo, o Espírito de Deus, é conscientemente percebido pela primeira vez e começa a operar em nossa experiência, ele se expande de um modo tanto similar. Pode começar, em primeiro lugar, apenas a nos separar de nossos medos e dúvidas, ou da preocupação com nossos problemas, para que, gradualmente, os problemas da vida sejam resolvidos em silêncio e pacificamente, sem preocupação e sem medo de serem levados aos extremos do esgotamento nervoso. Mas, logo esta atividade do Cristo começa a agir como fermento em toda a nossa experiência humana. Nossas relações com os outros começam a ser mais harmoniosas, mais naturais e mais alegres. Nossos esforços, seja nos negócios, na arte ou na profissão, tornam-se menos árduos e menos cansativos. Na verdade, mais alegres, à medida que também se tornam mais frutíferos. As condições de saúde começam a mudar, mas não percebemos realmente que houve alguma mudança, até que um dia algo nos faça olhar para trás e de repente ficamos cientes de que nos últimos 3, 4 ou 5 anos não usamos qualquer medicação e nem mesmo tivemos necessidade de alguma, ou podemos descobrir que alguma imperfeição física não está mais presente. Tudo isso é um processo gradual, um processo evolutivo, mas conduz sempre a estados superiores e elevados de consciência espiritual, consciência divina, resultando em paz e harmonia na Terra. A realização de uma experiência do Cristo não é suficiente para completar a demonstração de nossa experiência de vida particular. É verdade, como todos sabemos, que houve muitos na história do mundo que alcançaram alguma medida desta realização da presença divina e ainda continuaram a sofrer discórdias, doenças, injustiças e desigualdades. E tenho certeza de que eles mesmos devem ter se perguntado por quê, uma vez que a presença estava com eles. Eles devem ter se perguntado por quê, quando tinham uma sensação de paz e alegria interior, as experiências externas não correspondiam à harmonia interior que sentiam ter alcançado. Isso nos leva ao principal princípio do caminho infinito.
a fonte impessoal de toda discórdia. Nos dias da metafísica inicial, descobriu-se que as discórdias deste mundo não são tão reais quanto parecem ser, e que elas não têm a substância ou a lei que parecem ter. Isso levou mais tarde à descoberta de que estamos lidando não com um pecado pessoal, uma doença pessoal ou discórdia pessoal, mas com uma fonte universal de problemas individuais. E aqui está o segundo princípio básico que distingue o caminho infinito de outros ensinamentos. Não é o pensamento errado de um indivíduo, seus pecados ou seus erros, que causam a maior parte de seus problemas, mas um algo universal que tem sido denominados por muitos como mente mortal, mente carnal, hipnotismo ou mesmerismo. Seja qual for o nome que seja chamado, a percepção deve vir de que todo o erro, todo o mal, pecado, doença, morte, falta, limitação ou velhice é apenas o produto de uma mente carnal universal, ou mente mortal, que pode realmente ser melhor resumida como a crença em dois poderes. Essa crença em dois poderes, no poder do bem, no poder do mal, é a fonte e, na verdade, a substância do que é chamado de mente mortal ou carnal. Não existe tal coisa, na verdade, como mente carnal ou mortal. Não há entidade mais do que uma entidade chamada escuridão. Há, no entanto, uma crença universal em dois poderes, e é essa crença universal em dois poderes que constitui a mente carnal e é a fonte de toda a discórdia, doença, pecado, toda forma de desemprego e de toda a falta, seja qual for o nome ou natureza. Nunca acredite nem por um momento que a solução para todos esses problemas pode ser encontrada no mundo exterior. As formas desses problemas mudarão, mas o problema básico permanece. Por exemplo, progredimos dos dias de cavalos e charretes para o dia do automóvel. E agora estamos avançando rapidamente na era do ar. Mas, assim como havia desemprego nos dias dos cavalos e charretes, também havia desemprego na era do automóvel e agora na era do avião. A questão é que o problema do desemprego não é atendido por meio da teoria econômica ou das especulações da sociologia, ou por qualquer meio conhecido pela mente humana. O problema do desemprego só será atendido quando for entendido como uma atividade de crença em dois poderes, isto é, a atividade da mente carnal. Ao contrário, o emprego será universal quando for entendido como sendo a atividade de Deus. Deus se realizando como ser individual. Os problemas de capital e trabalho estão sendo resolvidos até certo ponto pelo sistema econômico em mutação. Mas a última e definitiva superação desses problemas será somente através da percepção de que os problemas nunca existiram separados da crença em dois poderes. Tome qualquer forma de pecado que você queira e descobrirá que ela tem sua origem na crença no bem e no mal. Aceitamos algumas condições como malignas e outras como boas, e assim a crença do bem e do mal continua a operar. Enquanto ela opera na consciência, ela funcionará como boa ou má, como pureza ou como pecado. Toda doença também
Não importa a forma que assuma, tem sua base na crença em dois poderes. Se não houvesse uma crença em um poder maligno, a doença não seria má, não seria mortal e, portanto, não existiria. Existe alguma maneira de provar isso? A resposta é que nenhuma forma de pecado, ou doença, ou qualquer situação infeliz jamais poderia ser resolvida metafisicamente ou espiritualmente, se houvesse uma lei que perpetuasse essas condições de erro. Se houvesse leis de discórdia, desarmonia ou doença, essas leis não poderiam ser superadas meramente através da percepção de que sua fundação repousa sobre uma crença universal em dois poderes. Na prática do caminho infinito, qualquer medida de sucesso que tenhamos em trazer harmonia para a vida de nossos alunos é produzida não tratando cada problema de maneira diferente, como se reumatismo fosse diferente do consumo, ou uma dor de cabeça diferente de uma dor muscular, ou desemprego diferente de doença, ou falso apetite diferente da escassez, mas tratando todos os problemas e quaisquer desses produtos impessoais da crença universal em dois poderes, a crença mesmérica em dois poderes. Assim, cada afirmação da discórdia humana, em qualquer categoria, é tratada sempre a partir dessa base. A prática diária é essencial. Não se deixe enganar pela forma que sua atividade externa pode tomar. Somos todos estudantes, independentemente de estarmos atuando como praticantes, professores ou palestrantes. Somos todos estudantes, funcionando apenas em diferentes níveis. E, se chegarmos ao ponto de acreditarmos que avançamos além do estágio de alunos, avançamos demais para o nosso próprio bem. Eu digo isso a você, com todos os meus anos de prática atrás de mim, que eu não estaria preparado para os chamados de ajuda se eu falhasse em qualquer dia da semana em me estabelecer na consciência da presença e depois ir mais adiante para a percepção de que quaisquer problemas que eu encontre neste dia aparecem a mim apenas como sugestões hipnóticas, baseadas na crença universal em dois poderes, e que, no momento em que aparecem, eu as reconheço como braço de carne e os descarto como tal. O motivo deve estar claro para você. O Mestre nos deu nestas palavras: eu de mim mesmo nada posso fazer. Portanto, se eu próprio não posso fazer nada, deve haver algo que faz o trabalho. Deve haver algo funcionando em minha experiência, que seja responsável por minha vida e sua demonstração. O que é este algo? Primeiro de tudo, é a presença do Espírito interior. E, em segundo lugar, é permanecer constante e conscientemente na percepção de que tudo que me é apresentado é uma imagem às vezes boa e às vezes má, e não devo me apegar a nenhuma imagem. Não devo me gabar do bem e não devo temer o mal. Preciso compreender a natureza irreal e impessoal de ambos. A função do Cristo é romper nosso apego com este mundo, as imagens deste mundo. Ele age para que superemos nosso amor pelas coisas deste mundo, assim como nossos medos e ódios pelas coisas más deste mundo, na percepção
de que tanto as aparências boas quanto as más são apenas aparências. O sonho humano, se você quiser. Desperta tu que dormes. Por que nos dizem que devemos despertar? Porque, como seres humanos, estamos dormindo. E nesse sono, estamos em estado de sonho, sonhando tanto com o bem quanto com o mal. Em nenhum estágio de nosso desenvolvimento, desde o primeiro dia em que empreendemos o estudo do caminho infinito, até o último dia de nossa permanência neste plano terrestre, devemos jamais nos permitir esquecer desses dois princípios principais: a realização da consciência da presença de Deus e que todo erro tem sua origem na crença universal em dois poderes. Quando meditamos e fazemos nosso trabalho preparatório para o dia, nosso trabalho protetor, nosso trabalho no mundo, ou nosso trabalho para nossas famílias, devemos pelo menos conhecer o objetivo desse trabalho. Devemos saber o que vamos fazer quando começamos a meditar. Vamos nos lembrar conscientemente de que o Espírito de Deus está mais próximo do que nossa respiração, que dentro de nossa consciência está a plenitude da divindade e que Deus está realizando a si mesmo como nossa experiência individual. Deus está realizando a si mesmo de maneira individual, em um como artista, em outro como comerciante, advogado ou estadista. Em toda e qualquer forma está Deus se realizando. Deus está se cumprindo em nosso nível particular de consciência, em nosso estado particular de receptividade. Isso deve ser conscientemente lembrado. Então, enquanto pensamos individualmente nos membros de nossas famílias, ou de nossos pacientes ou estudantes, novamente estamos nos lembrando. Deus está se cumprindo como a experiência individual deste ou daquele, e, portanto, Ele está no ponto de cumprimento, no ponto de transferência em que, como e através do qual, Deus está aparecendo na Terra. Então também estamos lidando com as aparências de conflito nacionais, internacionais, familiares ou conflitos individuais cotidianos. Percebemos que estamos vendo apenas a atividade de uma crença universal em dois poderes. Nós nunca conheceremos a harmonia, até que reconheçamos que estamos lidando apenas com uma crença em dois poderes. E então nos estabelecemos na percepção: eu e o meu Pai somos um. Nesta unidade, todo o poder infinito que é espiritual é a única presença e o único poder que funciona em minha experiência. Não é que nós escolhamos o bem sobre o mal. Em vez disso, renunciamos ao bem e ao mal e os trocamos pelo espiritual. Não preferimos o bem ao mal, mas renunciamos ao bem e ao mal e conscientemente percebemos: como Deus constitui a lei do meu ser, eu sou governado pelo ser espiritual, pela lei espiritual, pela luz espiritual e pela verdade espiritual. Se nos empenharmos nesta prática diária, e nós devemos, descobriremos em breve que recebemos em nosso interior o segredo do universo, o segredo da harmonia, o segredo do Santo Graal. Descobriremos que temos o segredo da vida, uma vez
que sabemos que a consciência da presença de Deus é a única realidade para nós e que não existe um universo de duas leis, existe apenas o universo da lei espiritual de Deus. Quando temos isso, as discordâncias e desarmonias se dissolvem gradualmente, mas certamente completamente. Nunca acredite que você sabe pelo que orar. Quando dominamos esses dois princípios principais do caminho infinito, muitas vezes surge a ocasião para lidarmos especificamente com os problemas do mundo. E aqui está outro princípio. Embora esses princípios não devam ser divididos em princípios maiores e menores, porque são igualmente importantes, ainda não posso colocar esse princípio adicional na mesma categoria dos dois primeiros. Nossa atenção tem sido centrada tanto nas coisas deste mundo que, mesmo quando estamos em oração, temos orado por coisas específicas. Certamente, é abundantemente claro que o mundo não avançou muito nos milhares de anos em que se envolveu nesse tipo de oração. Não superou as discórdias do mundo dessa maneira e, portanto, em nosso trabalho, achamos mais eficaz não orar por nada, mas orar pela percepção da realização de Deus e parar por aí. Quando a percepção de Deus é alcançada ou sentida, as coisas necessárias à nossa experiência têm seu modo de nos ser acrescentadas. Posso ilustrar isso para você, salientando que, quando estou meditando ou orando sobre este trabalho e tendo de dar uma palestra ou uma aula, nunca oro para receber uma mensagem para proferir. Eu nunca peço uma mensagem para hoje e nunca busco um assunto para uma aula. Quando eu medito, é somente para a percepção da presença de Deus. E então eu descubro que, seja sentado ou de pé na plataforma em frente à classe, a mensagem vem. E geralmente vem uma mensagem de tal natureza que atende a alguma necessidade específica. Pense por um momento. Faria alguma diferença a mensagem que você encontrou neste capítulo se a presença de Deus não estivesse nela? Alguma mensagem seria de alguma importância para você, ou poderia fazer alguma coisa por você se a presença de Deus não estivesse com a mensagem? Por outro lado, faria alguma diferença se não houvesse mensagem, ou que forma a mensagem tivesse, se a presença de Deus estivesse conscientemente com você? O ponto é que se você tivesse que escolher entre ter a presença de Deus com você ou ter uma mensagem inspiradora, você inevitavelmente escolheria a presença de Deus, mesmo que tivesse que ler uma mensagem maçante ou ouvir uma mensagem que no momento não significasse nada para você, ou uma que você não entendesse. Que diferença isso faria para você se na mensagem você sentisse uma real experiência com Deus? Algo tocando sua consciência, dando-lhe um momento de liberdade interior ou paz? Você pode ver que não é muito importante o que eu digo na plataforma? Não é realmente muito importante a forma que a mensagem leva, mas é importante, vitalmente, que a presença de Deus seja percebida antes de eu ir para a plataforma dar a mensagem, e que essa compreensão continue naqueles momentos que estou presente. A mensagem, então, fará seu trabalho, independentemente de sua natureza
ou forma, ou independentemente de quais palavras em particular possam surgir. Se você tem um artigo de mercadoria ou um serviço para vender, ou se você tem algum trabalho de natureza física ou mental para realizar, mais cedo ou mais tarde, você descobrirá que o trabalho somente será perfeitamente realizado se você tiver atingido a consciência da plena presença de Deus. A obtenção dessa consciência, dessa presença, vai à sua frente para estabelecer os relacionamentos com aqueles com os quais você precisa entrar em contato, seja comprando, vendendo ou em qualquer relacionamento. Mas, se depender da sua personalidade humana, da sua capacidade humana de venda ou dos seus talentos humanos, em algum momento você fracassará. No entanto, se você se preocupa menos com o que vai dizer e mais em alcançar a realização da presença, descobrirá que as palavras certas para a ocasião certa sairão da sua boca. Nunca seja tentado a acreditar que você sabe pelo que deve orar. Nunca seja tentado a acreditar que você sabe o que é para o seu bem, porque, independentemente do que você possa acreditar ser o seu bem no momento, é uma crença que se origina apenas do estado limitado de sua consciência atual. Se você pudesse ter a graça divina para ver sua vida em sua inteireza e plenitude, seria então revelado a você que, neste momento, o que acha que é para o seu bem final pode não ser assim. Muitos acreditavam que a educação universitária era uma necessidade absoluta, e outros provaram que poderiam ser bem-sucedidos sem ela. Muitos pensaram que seu trabalho estava em algum campo particular de atividade, mas confiavam na sabedoria divina para guiá-los, em vez de sua sabedoria humana limitada e finita. E algo completamente diferente poderia ter se desdobrado para eles. Você não tem como saber qual experiência é melhor para você, a menos que você se permita ser guiado por uma sabedoria superior à sua. Quando você entra em oração, não acredite que sua sabedoria é suficiente para lhe dizer ao que orar ou como orar. Triste é o destino da pessoa que acredita que sabe orar, porque toda oração é única. Cada oração ou meditação é diferente de todas as outras orações e meditações. E que o céu ajude a pessoa que ora e medita com a lembrança de como orou ou meditou ontem, pois isso apaga a possibilidade de receber um novo maná hoje. O caminho mais seguro para um aluno do caminho infinito é admitir livremente que ele não sabe como orar, como sair ou entrar, ou o que deve orar. Então, se abrir em receptividade àquela voz pequena e silenciosa que é interior, mais perto do que sua respiração, e deixar-se orar através dela, que a voz se pronuncie a si mesma, que tenha seu caminho. Se você está orando por outra pessoa, deixe que a presença lhe informe. Deixe-a informar seu paciente ou seu aluno. Não tente ser onisciente mesmo em sua oração, porque você pode ser onisciência somente quando você está completamente ausente do senso pessoal de si mesmo. Quando você está ausente de qualquer conhecimento. Quando você alcançou
aquele nível de desconhecimento no qual você definitivamente sabe que não sabe e nem quer saber, mas está disposto e aberto a receber a sabedoria espiritual, a orientação espiritual, a força espiritual. Quando você está orando ou meditando por outra pessoa, não tente transferir pensamentos para ela. Não tente saber o que é certo para ela ou o melhor para ela, mas sente-se em estado de completa receptividade. Então, deixe o Pai atuar como sua consciência. Você pode não receber nenhuma mensagem para seu paciente ou aluno, mas você não precisa de nenhuma. O paciente a receberá, e ele não a receberá de você, mas da sua fonte. Sua consciência age apenas como um instrumento de contato, e você mesmo pode nunca saber qual é a mensagem, ou mesmo se alguma mensagem foi recebida. Na minha prática, nunca me é dado saber que mensagem meus alunos ou pacientes recebem, e além disso, nunca me preocupo com essa fase do trabalho. Muitas vezes, quando perguntam se recebi alguma coisa para eles, minha resposta é: não, nada recebi para você. Simplesmente meditei, e o que quer que seja conhecido ou experimentado deve vir do Pai para você. Eu não entro na cena da sua vida, exceto como uma transparência, nada mais e nada menos. Seja o que for que você possa sentir como resultado da oração ou do tratamento do caminho infinito, em nossas reuniões ou em qualquer trabalho que seja feito por você, sinta-o da própria fonte, pois nada está sendo direcionado a você. Eu não me preocupo com seus problemas, nem com a solução do seu problema, porque a única solução que conheço é a realização plena da presença de Deus e a compreensão de que este problema, seja qual seu nome ou natureza, é um estado de hipnose universal, sem uma pessoa através de como ou sobre quem ela possa agir, e sem uma lei ou um poder que a crie, mantenha ou sustente. Eu instruiria enfaticamente a todo estudante do caminho infinito a nunca perder estes pontos básicos, a nunca tentar avançar além deles, porque qualquer medida de harmonia que entre em nossa experiência através de o caminho infinito deve vir através do entendimento e prática destes princípios fundamentais. À medida que nos aprofundamos no lado místico da mensagem do caminho infinito, chegamos a uma consciência suprema e a uma experiência real de nossa verdadeira identidade. Mas isso nunca elimina a necessidade de praticar estes pontos básicos. A prática dos princípios ajuda a meditação. Aqueles que experimentam dificuldade na meditação estão, sem dúvidas, negligenciando um ou mais dos 3 princípios básicos: a obtenção da consciência da presença de Deus. Todo erro se origina na crença em 2 poderes e nunca orar por qualquer coisa. Eles também podem estar tentando meditar, sem primeiro ter alguns minutos de meditação contemplativa para preparar a consciência para os momentos finais de escuta. Na meditação contemplativa, contemplamos a presença de Deus, a natureza irreal da aparência e a verdade de que não estamos buscando nada neste mundo, qualquer condição ou qualquer pessoa, mas apenas
a percepção da presença e do poder divinos, o Espírito Ele mesmo. Após essa meditação contemplativa, podemos nos estabelecer na experiência da meditação, em uma quietude interior, uma paz interior, uma calma interior, que surge como resultado dessa meditação contemplativa, que realmente prepara nossa consciência para o silêncio. Através de nossa meditação contemplativa, nós lidamos com os problemas que podem estar nos perturbando e, portanto, em nossa meditação, não nos deparamos mais com problemas, mas com a lembrança do que temos percebido. E então, somos capazes de tomar a atitude de: fala, Senhor, que teu servo escuta. Estou preparado para ficar quieto e ouvir a tua voz. Eu estou inteiramente preparado, em quietude e confiança, para receber a tua graça. Aqueles que têm dificuldade com a meditação devem dar mais tempo à forma contemplativa de meditação e praticar estes 3 princípios básicos, até que experimentem uma liberação, para que então possam se estabelecer em uma escuta interior e receber a graça de Deus. A graça de Deus não é algo que precisamos ganhar ou merecer. A graça de Deus não será retida por causa de algum pecado de omissão ou comissão. A graça de Deus não será retida por qualquer razão, pois Deus não está retendo Deus. Independentemente de seus pecados passados ou pecados presentes de omissão ou comissão, a graça de Deus será experimentada, se você puder se abrir de todo o coração para receber a presença e a graça. A graça será dada a você. Foi dada à mulher apanhada em adultério, quando ela pediu. Foi dada ao ladrão na cruz, não depois de anos de tortura, pena e castigo, mas num momento de cristandade. Mesmo que exista em você a potencialidade do pecado e da doença, lembre-se de que estes também são tirados de você por esta graça de Deus que você recebe. A natureza do poder espiritual. Trecho Mensagem de Gabinete. Para aqueles de nós no caminho espiritual, é necessário conhecer, além de qualquer dúvida, a natureza do poder espiritual. Nunca esqueça que não há respostas humanas para os problemas do mundo hoje. Ninguém em Washington, Londres, Paris ou Moscou vai encontrar uma solução para os problemas do mundo. A situação está além do poder humano. A esperança do mundo deve estar no poder espiritual. E aqueles que obtiveram algum grau de compreensão da natureza espiritual devem permanecer despertos nesta hora, para dar ao mundo o benefício desse entendimento. Isso mudará seu conceito de Deus e abrirá o caminho para a realização de Deus. É bom refletir sobre isso a partir do capítulo Deus é Um, do livro Viver no Caminho Infinito. De acordo com o ensinamento do Mestre e o ensino de toda a sabedoria espiritual ao longo dos tempos, existe apenas um poder, uma lei e um ser. Pense agora, porque este é o ponto para o qual estamos chegando. Não há nada em todo este mundo para usar o poder de Deus a favor ou contra. Não há poder bom ou forte, nem poder bom
ou poder mau. Existe apenas o poder que Deus é. Não há poder para se opor a nada. Então, não adianta rezar para que Ele supere nossos inimigos, já que existe apenas um poder, e o poder que existe é Deus. Você agora começa a perceber a natureza do poder espiritual? Você entende como enfrentar as ameaças que emanam do poder temporal, do braço de carne? Você percebe a natureza de sua responsabilidade para com o mundo, desde que você é um dos poucos que entendem a natureza do poder espiritual? Levantai-vos, estudantes, na plena estatura do vosso entendimento, para descansarem na sua palavra, para guardarem as espadas e saberem o porquê.